Conforme o último censo da Prefeitura de São Paulo, quase 32 mil pessoas vivem nas ruas só da capital paulista. Uma população maior que o total de habitantes de muitas cidades aqui do interior. O Jornal da Gazeta documentou essa triste realidade na série Diário das Ruas, dividida em 5 episódios e que durante a semana vamos exibi-los aqui no Mulheres. A gerente de jornalismo da TV Gazeta, Valesca Quintela, vivenciou esse cenário desolador durante as gravações e vai conversar conosco sobre esse trabalho. Seja muito bem-vinda! Tudo bem, minha querida? Obrigada. Você esteve aqui para falar do começo dessa série? Sim, porque no começo a gente fez primeiro um podcast, né? E do podcast a gente fez a série, Evoluiu né? para a série? Evoluiu para a série. Então, e deu nesses 5 episódios, mas o assunto mereceria mais, viu? Tenho certeza, Valesca. Só pelas histórias, né, que a gente se depara na rua, merecia um documentário. Onde que vocês gravaram? Olha, no centro de São Paulo, que é onde se concentra a maior parte da população em situação de rua. Então, a região ali da Praça Princesa Isabel, Praça da Sé, em que mais? República, enfim, Os todo o 5 centro. episódios só neste trecho? Só. E durante a madrugada também, porque cada episódio foi dividido com uma... A gente tentou fazer em temáticas, né? Então, o primeiro que a gente vai ver hoje, por exemplo, a gente mostra aqui um morador da Avenida Paulista. Mas por toda São Paulo, porque não é um fenômeno mundial, né? Sim. Mas, então, em todos os grandes países, é muito comum que os moradores em situação de rua se concentrem na área central, que é onde eles têm maior chance, né? E também onde tem maior circulação de pessoas e também a concentração da pouca estrutura social, né? Que nem Bom Prato, doações. Então, por isso, muitos não são residentes do centro, mas vêm para o centro de São Paulo, porque é onde eles têm mais chance, né, de ter algum tipo de dignidade, acesso a algum tipo de serviço. Agora, a série veio depois do podcast. Sim. Então você já tinha uma noção do que você ia fazer? Como é que foi a evolução do podcast para a série? Já, olha, é tocante, viu, Regina? Porque eu já tinha conversado com moradores em situação de rua, porque apesar do podcast ser só áudio, você precisa coletar o depoimento dessas pessoas, ir ao encontro delas. É diferente de uma situação quando você vai fazer uma entrevista e pode fazer pelo Skype. Não, você tem que ir nas ruas e tem que vivenciar. Então, eu já tinha tido uma pequena amostra disso. Agora, ir, por exemplo, durante a madrugada, ir para Cracolândia, na época que a Cracolândia estava concentrada na Praça Princesa Isabel. Curioso isso que você falou, porque assim, quando você tira, por exemplo, vem uma pessoa aqui. Sim. A sensação, assim, você está totalmente desprotegida, né? Você está num outro ambiente e tal. Sim. Por Skype, tem o distanciamento. Agora, quando você vai lá, é você entrando na realidade da pessoa. Exato. Então, a chance de você colher um depoimento mais tocante, mais verdadeiro e tal, é muito maior. Tem muitos, até porque não é uma coisa pautada, né, que a gente chama. É uma coisa muito orgânica. Então, Como é que você escolheu o personagem na hora? Sim, na hora são personagens espontâneos, né? Um ou outro, por exemplo, o de hoje foi uma indicação, né? Da SP Invisível, que faz um trabalho muito legal. Eu adoro. Exato. Esse. Eu já entrevistei o André, ele faz um trabalho incrível. E começou de uma maneira tão despretensiosa. Foi, é o que a gente conversa sobre isso no primeiro capítulo. Que é isso, é a cidade muito vista. Assim. E pouco compreendida. Você vê, mas você não faz ideia do que é aquela pessoa, do que é aquele cidadão que está ali passando fome, frio, vários tipos de situação, negligência. Você não conhece aquela história. Às vezes eu tenho a sensação que a gente olha como se tivesse uma tela separando, né? Parece que você está vendo na televisão ou no cinema. Não, é baixar o vidro, abrir a porta do seu carro que você vai lá. E muitas vezes a pessoa tem um julgamento pronto. Boa. Que é isso que me deixa mais... sensibilizada, porque tá na rua porque quer estar na rua. Por quê, né? Ainda que queira estar na rua, não é triste. Não é mais triste você querer estar na rua do que na própria casa, se você tem, né, ainda um vínculo familiar, porque muitos não têm esse vínculo, não tem realmente um ponto de apoio, né? E as pessoas, às vezes, elas estão mais carentes de uma escuta do que até, não digo até, mas digo que igual, equipara-se, né? Porque às vezes você tem ali a condição da alimentação, não sabe se é todo dia, tem muitos grupos de apoio, principalmente ligados a diferentes igrejas, né? O frio, Valesca. Nossa, o frio a chuva. terrível.
terrível. Tudo isso é muito tocante, assim. Então, o que eu ia dizendo é que a pessoa tem acesso ali à alimentação naquele momento, mas o que mais me tocou, por exemplo, quando eu estive na Cracolândia, é as pessoas se aproximarem de você e conversar, sabe? E pedir um abraço e te dizer uma boa noite. É muito Numa tocante abordagem isso. que não tem nada de agressivo, né? Nada, porque eles sabem qual é o seu papel ali. Eu fui como voluntária, né? Então eu ajudei a distribuição de marmitas, isso está no episódio 2. Eu não pude gravar. Os vídeos que temos, como eu explico na matéria, são da própria ONG que eu fui como voluntária. Então a gente tem pouco material, né? Mas é um material inédito nosso. E assim, eu tentei passar um pouco da sensação, Das né? suas impressões. E foi exatamente essa, foi de olhar para o ser humano, ver muitas vezes em condição precária, sujo, o flagelo mesmo, mas carente de carinho. E a gente não imagina que essa pessoa agora não tem mais, mas não nasceu ali, né? Não, nunca. Essa pessoa tem uma história. O último censo mostra que, além dos números, são quase 32 mil pessoas em situação de rua. Nunca São Paulo atingiu essa meta, essa marca, desde quando começou-se a fazer esse levantamento. É muita gente, né? Mais de uma cidade inteira do interior de São Paulo. Um aumento de 31% em 2 anos. Menina! Sim, 31%. Que exatamente coincide com a pandemia, que é o que a gente fala, que é o acentuamento dos extremos. Quem era muito pobre ficou mais pobre, quem era muito rico até teve mais ganhos e a classe média estagnada. E nesse censo também verificou-se o que muita gente já sabia, né? Muita gente não, muita gente imagina que a pessoa está na rua porque quer estar na rua. Mais de 90% das pessoas manifestaram vontade de sair das ruas, lógico. Ai, que triste, Valéria. E não conseguem. E apenas 6%, que é uma minoria, pretendem continuar. Como sociedade, isso nos magoa muito, né? Muito. Fere muito, profundamente. muito. E você perguntou do frio. Tem um episódio dedicado só ao frio. E foi também um dos que mais me tocou. Você percorrer as madrugadas de São Paulo. Quentinha, no seu casaco. E mesmo assim, eu agasalhada, eu sofri muito, eu sinto muito frio. Tava 12 graus e parecia muito menos. E você vê as pessoas saindo de todo canto, assim, porque elas até se escondem em qualquer buraquinho onde está mais quente. Assim, a gente foi próximo ali da Armênia. E é uma Kombi que distribui alimentação, estou dando spoilers da série, que distribui alimentação e você vê as pessoas saindo de buraco onde você imagina que não tem gente para receber ali um prato de comida quente. É chocante. Chocante. Você lidar assim e ver que é um ser humano como todos nós. Não tem como, né, Valesca, a gente fechar os olhos e achar que é porque quer, minimizar. Não, e a gente responsabiliza os governantes, é claro que tem sua responsabilidade, eu não vou dizer que o governo faz 100% do seu papel, porque não faz. Há muito a ser feito. Só que o que você pode fazer? Por que você não pode diminuir a distância com o seu próximo? Então, essa iniciativa do SP Invisível foi uma iniciativa de uns garotos que estavam na escola, né? Então foi uma iniciativa da sociedade. Sim. A gente vai ver o episódio, acho que a gente vai ver o primeiro, não sei se inteiro. Primeiro. Vamos ver. Vista assim, do alto, a cidade de São Paulo impressiona. O verde é escasso por aqui. Pontos isolados num mar de concreto e de arranha-céus imponentes. Mistura de arquitetura histórica, moderna e improvisada. Tudo entrecortado por vias pulsantes de tráfego intenso. Vai e vem de carros e de gente. Muita gente. Mais de 12 milhões de pessoas. Mas quem corre por aqui não corre à toa. Aperta o passo pela sobrevivência. Começa cedo, atravessa os extremos da cidade em engarrafamentos. Se espreme no transporte público. Dia e noite pela madrugada, a correria é a marca da cidade que não dorme. A capital mais rica do Brasil, que concentra o maior PIB do país, também é recordista em problemas. O foco desta série de reportagens especiais é chamar a atenção para um deles em particular. Um problema que nos salta aos olhos em cada canto da cidade, que diverge da agitação tão comum à nossa paisagem urbana, mas que também passa despercebido para muitos.
São Paulo, cidade das grandes oportunidades. Mas será que para todo mundo? Atualmente, mais de 30 mil pessoas vivem em situação de rua na capital paulista. São homens, mulheres, crianças, idosos, gente que não tem trabalho, gente que vive de bico, gente que vive como pode, gente que tem nome, sobrenome, histórias, gente que é muito vista, mas pouco compreendida, para além do que se vê. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão contra a invisibilidade. A exposição fotográfica Abra Seus Olhos, que esteve em cartaz no Shopping Light, no centro de São Paulo, é o resultado de 8 anos de um trabalho nobre: resgatar a identidade de moradores em situação de rua. A ONG SP Invisível nasceu meio que por acaso, do olhar sensível de 2 amigos que saíam juntos às ruas de São Paulo para tirar fotos da cidade. Nessas fotos a gente começou a perceber que essas pessoas estavam sempre escondidas, a gente não sabia quem elas eram. E daí surge essa ideia de começar a postar nas redes sociais a história dessas pessoas e as fotos delas, para mostrar que elas não são invisíveis, elas estão ali, e assim transformar o olhar da sociedade. André Soler tem apenas 29 anos de idade, é formado em cinema e fotografia e cofundador do que ele chama de maior banco de histórias de pessoas em vulnerabilidade social do mundo, a ONG SP Invisível. Não à toa, foi um dos nomes citados na lista Forbes 30 Under, na categoria Empreendedorismo Social, que destaca as personalidades mais relevantes do mundo para esta faixa etária. Só o André já realizou mais de 1000 abordagens. Em cada uma delas, guarda um aprendizado sobre quem ouve e quem é ouvido. A gente leva esperança para a rua, a gente leva alegria, felicidade, a gente leva para essas pessoas coisa que todo mundo que passa por elas não leva. É por isso que a gente faz o que a gente faz nas redes sociais. A gente tem que mudar a forma como cada um olha para a população em situação de rua. A gente está sempre olhando assim, o que aquela pessoa em situação de rua tem que mudar, mas o que eu tenho que mudar para que aquela pessoa se sinta recebida pela sociedade, para que aquela pessoa se sinta confortável. As páginas no Instagram, Facebook e YouTube da ONG SP Invisível somam quase 780 mil seguidores. As postagens denunciam o abandono social, organizam campanhas solidárias e trazem relatos dos próprios moradores clicados pela equipe. Histórias de pessoas muitas vezes ignoradas ou que fogem do estereótipo do que imaginamos como é morar nas ruas, como a do André Ricardo, o poeta da Paulista. Isso aqui é um varalzinho de poesia, que agora eu adaptei porque agora eu faço trabalho itinerante de abordagem. Qualquer valor ajuda a arte de rua a continuar crescendo e produzindo. Aí eu peço para ele escolher com o coração, porque existe uma certa magia aqui nesses Posso escolher um? Posso? Escolha com o coração. Vou escolher com o coração. Vou escolher esse aqui. Tá. Aí eu vou declamar para você. Quando eu nasci, todos riram, somente eu chorei. Mas quando eu morri, todos choraram, somente eu sorri. Que lindo. Obrigada. E as pessoas gostam. E alguns... Sim, é lindo. Vivendo de forma itinerante pelo mundo, como ele define, o poeta adotou a esquina da Paulista, bem em frente ao MASP, como espaço de divulgação de arte e permanência desde 2018. Ele dorme parte do dia nesta barraca, junto com 2 cães, e à noite anda pelos bares da região, espalhando sua arte com orgulho. Ali são minhas coisinhas, que meus badulac, lá é minha roupa, tênis. Ali é onde tá as roupinhas usadas e algumas coisinhas que eu uso para trabalhar na esquina. Tem uma garrafinha ali com líquido amarelo que não era para aparecer, mas que tem que ser mostrado porque é o xixizinho da noite. E a cama, que é meu tatame, que eu não consigo mais dormir em cama de colchão macio. E os dias de chuva? Como é que faz? Essa barraca aqui pode chover canivete, fechado, porque se for aberto fura. Mas não entra um pingo de água. Mas um personagem foi decisivo para que o poeta encontrasse seu propósito na caótica São Paulo. E ele se emociona ao falar do companheiro, um cão chamado Moleque, que chegou por intermédio de um amigo. Um dia ele parou o carro e falou, poeta, vem cá, dá uma força pra esse cara aqui. Eu falei, pô, mas que esse cara, quem que tá dando trabalho essa hora? Chego lá e tá deitado no banco, assim, tremendo de febre, tava com uma infecção urinária cavalar, doente, todo machucado. E eu olhei pra ele assim, ele levantou a cabeça, olhou com aquele olho febril, sabe?
você cuidou dele? Eu olhei pra ele e falei assim, ei moleque, acabou o seu sofrimento. E adotei. Depois de curado, os dois seguiram juntos por pelo menos 3 dos mais de 4 anos que o poeta vive nas ruas, até que o cão morreu no ano passado de velhice, deixando o dono cheio de saudade. A conexão foi espiritual. Ele veio com uma missão, ele foi trazido para mim com uma missão. Eu pergunto sobre as dificuldades de estar nas ruas, da fome, do frio, quando as contribuições não são suficientes. Ele conta que recebe a ajuda de muita gente da região, entre elas da própria ONG SP Invisível. E mais uma vez, me surpreende com a resposta. Eu poderia morar num quartinho, mas eu seria só mais um. Nessa história que eu estou construindo, como tantos outros artistas de rua que vêm, trabalham e vão para sua casa, pro conforto do seu lar, eu seria mais um. Mas não, eu fiz questão de estar aqui, porque essa história que eu estou construindo é diferenciada. Mas não é assim para todo mundo. As histórias de quem está nas ruas são tão plurais quanto a própria cidade. E nem sempre trata-se de uma escolha, mas de uma última alternativa. No próximo Diário das Ruas, você vai conhecer o lado mais sombrio deste múltiplo universo. Eu passei um dia na Cracolândia e ouvi histórias de quem comprova que ela nunca desapareceu. O que nos entristece, aquela degradação suja, mas tem muitos que são mais honestos que muitos engravatados nesse país. Parabéns, hein, Valesca? Transformador, Obrigada. né? Transformador. Transformador assistiu, eu imagino fazer. Também. Eu sempre choro na parte do cachorro. Do Ai, cachorro. nem me fala, na parte do moleque. Porque os cães, né, os animais de estimação, para quem está na rua, é um ponto de apoio afetivo, vínculo familiar, um vínculo né? que eles não têm. Muitas vezes é o único ponto de acolhida. Porque muitos, por exemplo, evitam ir para abrigos porque não tem onde deixar os cães. Eu ia falar isso. Ainda é assim, quando eles levam os moradores em situação de rua, ou quando eles vão por vontade própria, os cães, os animais não podem ir. Não. Então, quem tem cães opta por ficar na vai. rua. Não vai. Muita gente opta em não ir. Muita gente. Não tem, né? Eu mostro isso na série também. Hoje a gente não tem um número de vagas suficiente para todo mundo procurar esse serviço ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim, o que tem não é todo mundo que se identifica com o tipo de serviço que é oferecido hoje. Houve até uma mudança, o prefeito recentemente inaugurou um espaço que agora também acolhe famílias, porque antes também não era assim. O pai tinha ficado separado da filha, por exemplo. E da esposa. Hoje não, hoje você tem alguns centros que são mais completos nesse sentido, né? Então é toda uma complexidade mesmo, é todo um universo. As ruas são grupos muito heterogêneos, né? Não é só quem usa droga, é quem passou a usar droga para suportar o frio das ruas, as aflições das ruas. Há também quem já chega por causa do vício, há quem teve perdas familiares muito duras. É um universo. É um universo, Não é dá todo pra um universo. Não existe uma resposta pronta para resolver esse tipo de Nenhuma problema. única, né? Não existe, mas é o que eu sempre falo. Para você tentar resolver, você tem que conhecer. E para você conhecer, você precisa abrir esse debate, que é o que a gente está fazendo agora, que é uma forma muito importante de conscientizar as pessoas. E o que tô do outro lado, privilegiado, posso fazer para melhorar o dia dessa pessoa? Eu posso dar uma garrafa de água para ela. O acesso à água potável é extremamente crítico nas ruas. Um cobertor, entendeu? Uma meia, o que eu posso fazer? É isso, porque a gente vê tanto problema que ele passa a se tornar como se fosse normal, como se fosse uma apatia. E eu, na minha pressa de chegar para o trabalho, envolvido com os meus problemas, eu deixo de enxergar o outro como extensão de mim mesmo. E isso não vai além da questão religiosa. Sem dúvida. Isso é humanidade. Você se identificar com outro ser humano que sente frio, fome e dores. Angústias e dores, como você também sente. Isso também vai melhorar o seu dia. Você fez... A série tem 5 episódios. 5 episódios. Eu imagino que já tem ideia para fazer mais outros 20. Eu tenho, porque tem vários desdobramentos. Eu tenho sim. Eu gostaria de continuar nesse assunto. Tem outras vertentes. Por exemplo, os moradores em situação de rua trans. Também é outro drama que eu
Eu escolhi momentaneamente deixar de fora da série, porque senão você Uma coisa por mostra vez, né, muita Valesca? coisa e acaba não focando. E a gente pode ver essa série durante toda essa semana. O segundo episódio a gente vai exibir aqui também. Mas Fico você muito também feliz. acompanha nos jornais da TV, né? Isso, a série já terminou sexta-feira. Ah, já passou? Já passou. Já... Não sabia, sim, perdão. Sim, já passou. Sexta-feira foi o último episódio. Então a gente mas vai agora, passar aqui segunda esse mão. ciclo, isso, e esse ciclo se renova, que eu acho importantíssimo, né? São públicos diferentes, ainda que complementares, né? Da TV Gazeta. Mas eu acho importantíssimo, quanto mais pessoas tiverem contato com esse universo, melhor. E você precisa colocar nas redes sociais pra gente ver e Sim, rever e mandar estará. para as pessoas. Vai estar ali no @Jornal da Gazeta? Sim, sim. Tá. Estão postadas no @ da TV Gazeta. Então, @Jornal da Gazeta. E o que é esse? Igreja Sem Paredes _oficial. Isso, esse é do capítulo de amanhã. É o pastor que faz um trabalho muito legal na Cracolândia, no sentido de prestar esse apoio também a quem está na rua. Então, são várias instituições, né, ligadas à igreja. Ah, então o de hoje foi o SP Invisível, Isso, amanhã é uma outra. Ah, eu vou mandar isso. uns parabéns pro André Soler. Ah, ele é uma graça. Do SP Invisível. O Instagram é assim? SP SP Invisível, Não tem exatamente. underline, não? Eu não lembro, Só mas procurar. é muito fácil. Uma É graça muito esse fácil menino. localizar. Que trabalho primoroso que ele está fazendo, Sim. né? Muito legal. Você ter vindo amanhã, você vem de novo ou não? Não? Ah, venha! Não. Posso vir. Venha todos os dias pra gente conversar, Tá é bom, gostoso. Regina. Tá Obrigada. Bom? Parabéns. Obrigada pela Parabéns oportunidade, a toda pelo a espaço. equipe. Sim, eu queria agradecer muito a minha equipe, a todos os envolvidos, ao Rafa que está ali, ao Vinícius Sacomani, ao Café, ao Rodrigo que foi meu apoio na redação para que eu me ausentasse algumas vezes. A todos, essa equipe pequena, tão diminuta que faz parte do jornalismo da Gazeta, mas que é muito guerreira. Continuaremos assim. E é sempre um trabalho em equipe, né, Valesca? Sempre. Sempre um trabalho em equipe. Parabéns, até breve, Obrigada, minha querida. obrigada, querida. Tchau, tchau. Daqui a pouco...